Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à nossa meditação diária da Palavra de Deus, nesta segunda-feira, dia 26 de agosto. Que alegria poder entrar mais uma vez aí na sua casa para meditarmos juntos sobre o Evangelho de hoje. Não esqueça de divulgar entre os seus grupos de amigos o Evangelho do dia. Clique também aí embaixo e deixe também o seu joinha. Só assim esse canal poderá crescer e evangelizar mais. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. E agora vamos meditar juntos sobre o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vimos hoje no Evangelho de hoje, nas fortes palavras, Jesus usou palavras muito fortes, E ele dirige essas críticas severas aos escribas e fariseus. E ele usa a expressão profética, ai de vós. Para quê? Para destacar o pecado do povo e advertir sobre um juízo que poderia ser evitado, com uma verdadeira mudança de coração e também de comportamento. Então o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele aborda as 3 primeiras críticas de Jesus. Primeiro, Jesus acusa os mestres da lei e os fariseus de bloquearem o caminho para o reino dos céus, impedindo que as pessoas alcancem a salvação eterna. E esses mestres, que deveriam ser guias espirituais, eles acabam desviando o povo e os levando à destruição. E na segunda crítica, Jesus avalia de maneira negativa o zelo missionário daqueles escribas e fariseus. Em vez de conduzir os novos convertidos para o caminho da verdade, eles os arrastam para a perdição. E esses novos seguidores acabam sendo mais fanáticos do que os seus próprios mestres, e por isso merecem uma condenação ainda mais severa. E a terceira crítica revela como os líderes do povo criavam regras complicadas para fugir das suas responsabilidades, fazendo distinções sem valor e também vazias entre juramentos e compromissos. Então Jesus, o que ele faz? Ele denuncia essas práticas como meros artifícios e sem sentido, que apenas disfarçam a falta de honestidade e de justiça. Então as críticas de Jesus aos escribas e fariseus, elas nos mostram como devemos viver como verdadeiros discípulos. Quem nos vê deve perceber a presença de Deus em nossa vida, vendo o cuidado amoroso e paciente que Ele tem por cada um de nós. Então, gente, o nosso testemunho não deve atrair as pessoas para nós, mas deve guiá-las a acolher e seguir Jesus, que revela Deus Pai e que é o único Salvador. Então o nosso serviço a Deus, ele precisa ser verdadeiro e movido por um amor sincero, porque Deus, ele não se deixa enganar
por aparências e hipocrisias, mas Ele é um Pai que merece nossa obediência com amor e confiança. Será que realmente nós nos preocupamos para que Deus seja realmente reconhecido como digno de confiança e que Jesus seja ouvido e acolhido por todos? Que Deus nos livre, né, de reduzirmos a nossa vida de fé às nossas medidas, tentando assim construir a nossa fé sobre nossas próprias expectativas e assim corrompendo o nosso amor por Deus com manobras, né, hipócritas, apenas suportando, mas não gostando de verdade, né, de sermos discípulos do seu Filho Jesus. E agora, a bênção sobre você e sobre a sua família e sobre o seu dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.